Tá gravando já, gente. Só deixem o nome de vocês aí, por favor, para chamar. Falamos sobre radianos e graus. Gente, uma coisa, deu para entender mais ou menos a ideia do radiano, gente? O que é o radiano? Deu para pegar essa ideia? O que seria um radiano? Matheus, tem como você explicar de novo, fazendo favor? Claro. Olha só. O que seria o radiano? Então vamos supor que essa aqui é uma circunferência, tá bom? E esse é o raio da circunferência, esse raio aqui que está em azul, beleza? Tá Beleza. dando pra... Beleza? Tá. Então, o que acontece? A nossa circunferência, a gente fez aqui essa circunferência bonitinha e tal, e tem o raio dela aqui. O que seria um radiano? Pensa que eu peguei esse raio aqui e é como se eu tivesse cortado um pedaço de barbante exatamente do tamanho do raio. Um barbante, um cadarço, enfim. Um barbante, tá? Você sabe o que é barbante, né? De aquele negócio de enrolar, né? Sabe? Beleza? Cadarço. Tá dando para escutar? Tá sim. Tá. Aham. Então pensa que eu peguei esse barbante agora e coloquei ele sobre a circunferência. Ele tem exatamente o tamanho do raio, exatamente o tamanho do raio. Só que eu coloquei ele exatamente em cima da circunferência aqui, ó. Ele vai ter exatamente esse tamanho aqui, ó. Ele vai de D até D'. Então, esse barbante que eu coloquei aqui em cima da circunferência, que vai de D até D', ele tem exatamente o tamanho do raio. Beleza? Então, quantos barbantes iguais a esse eu consigo colocar sobre uma circunferência? Quantos ao todo? Gente, como é que é o comprimento da circunferência? Quanto vale ele? 2π vezes o raio. Exatamente, 2π vezes o raio. Então, se... Opa, avançou aqui. Se esse barbante aqui ele vale o tamanho do raio, quantos barbantes desse eu consigo colocar sobre a circunferência? Se ele tem exatamente o tamanho do raio. Ó, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, não é? Comprimento, gente, é uma volta inteira, né? Então, quantos raios desse aqui, ó, desse tamanho azul, quantos dele que eu consigo colocar na circunferência? Quantos pedacinhos desse aqui eu consigo colocar sobre a circunferência? Ô, Matheus, o João Pedro falou 2π. Exatamente 2π, gente. Por quê? Porque o comprimento é 2π vezes o raio. E isso aqui é o tamanho do raio. Então, eu consigo colocar 2π. Gente, π vale mais ou menos quanto? Quanto vale π mais ou menos? Aproximadamente. 3,14. Mais ou menos 3,14, tá, gente? Não precisa arredondar muito mais do que isso. Então, 2π vale mais ou menos quanto? Se um π vale 6,28. 6,28, exatamente. 6,28. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que eu consigo colocar mais ou menos 6,28 barbantes desse, 6,28 raios desse sobre a circunferência. Aqui, gente, de propósito, eu destaquei o seguinte, ó. Eu destaquei que esse arco aqui tem tamanho de um radiano, e depois eu coloquei mais 5 radianos. Por que eu fiz isso? Um radiano mais 5 radianos dá quanto? 6 radianos. 6 radianos. Então, a gente viu que o comprimento da circunferência vai ser mais ou menos
um pouquinho mais do que 6 radianos, né? Mais ou menos 6,28 radianos. E exatamente, gente, ó, 1 radiano mais 5 radianos, esse arco todo aqui, ó, deixa eu colocar aqui de caneta de novo. Um marcador de texto. Esse arco todo aqui, ué? Esse arco todo aqui, ó, tem 6 radianos. Então, vocês notem que faltou um pouquinho só, né? Tem 6 radianos e mais um pouquinho para dar uma volta completa, né? Olha o arco que ficou faltando aqui, ó. Menos de 1 radiano, né? Esse arco que ficou faltando para dar uma volta é mais ou menos 0,28 radianos. Mais ou menos, né? Então, gente, a ideia de radiano é essa. É eu pegar o raio da circunferência e colocar ele sobre a circunferência. Um arco que ele tem exatamente esse tamanho aqui, ó, de um raio da circunferência, a gente fala que ele vale 1 radiano. Deu para entender a ideia, gente? Deu para pegar mais ou menos? Por isso que eu destaquei aqui, ó, 1 radiano mais 5 radianos, dando 6 radianos, que dá um pouquinho menos do que uma volta completa. Pergunto, gente, deu para entender mais ou menos? Entendi, obrigada. Então agora, gente, a gente vai falar sobre a seção, o setor circular. Setor circular, gente, lembra um pedaço de pizza. Eu gosto de dar esse exemplo porque a gente entende, né? O pedaço de pizza pode ser maior ou menor, né? Mas, basicamente, a ideia é essa. Como é que a gente vai encontrar a área do setor circular? Bom, aí é importante a gente destacar, o pessoal que gosta aí de decorar fórmula, né? Que vai depender se a gente está trabalhando em graus ou em radianos, tá? Então, é o seguinte, se nós estivermos trabalhando com alfa em graus, a gente vai fazer simplesmente uma regra de 3. E fazendo essa regra de 3, nós vamos encontrar o ângulo, nós vamos encontrar a área, essa área cor-de-rosa aqui, gente, é isso que nós queremos encontrar, o valor dessa área aqui. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, ó. Por que eu coloquei, gente, 360 graus está para πr ao quadrado? O que eu quero dizer com isso? Área total? Área total, exatamente. E 360 graus significa uma volta completa, não é? Sim. Então, se eu dou uma volta completa, a minha área é a área de um círculo total, que é o πr ao quadrado. Beleza? Então, uma volta completa, que é 360 graus, me dá uma área de um círculo completo. Bom, então, a minha área alfa, o meu ângulo alfa aqui, ó, vai me delimitar essa área aqui, que é uma área, essa área cor-de-rosa, né? Essa área é uma área A, beleza? Então, simplesmente vamos fazer, gente, uma regra de 3, ó. Produto dos extremos, alfa vezes 360 graus. Opa. A, aliás, que é a área. A é de área, tá, gente? A área vezes 360 graus é igual a alfa vezes πr ao quadrado. Tá? Aí a gente simplesmente passa esses 360 graus dividindo, ficamos com a área em cor de rosa é igual a alfa vezes π vezes r ao quadrado sobre 360 graus. Beleza? E se nós, gente, estivermos trabalhando em radianos? Veja bem, uma volta completa tem 360 graus. Em radianos, ela tem quantos radianos? Quantos radianos me dá uma volta completa? 2πr? 2π radianos, É, 2 exatamente. π radiano. Exatamente. Então, gente, ó, se eu estou com um alfa em radianos, 2π radianos me dá πr ao quadrado, uma área de um círculo completo. Beleza? E aqui embaixo a mesma coisa, gente. Alfa está para A. Né? Aí simplesmente vamos fazer a mesma regra de 3, gente. Ó. Área é igual a produto dos extremos, né? Alfa vezes πr ao quadrado, dividido por 2π. Beleza? Então a gente vai cancelar, né? Esses dois π's aqui, ó. Podemos cancelar esse π com esse π. E esse r ao quadrado aqui, ó, vai ficar multiplicando pelo alfa. Então, se a gente estiver trabalhando com o ângulo alfa em radianos, a nossa área vai ser o ângulo alfa, que está em radianos, vezes r ao quadrado sobre 2. Notem, gente, que, vamos dizer assim, a fórmula, né, para quando a gente trabalha em radianos,
ela é uma fórmula até menor, né? Até mais, assim, uma fórmula mais enxuta, né? Não tem o π e tal. Então, essa é uma das vantagens de se trabalhar em radianos. Bom, e tem também, gente, o segmento circular. Olha, gente, o segmento circular, tem na nossa apostila, como é que se calcula a área dele, tá? Existe uma fórmula específica para isso, vou mostrar aqui para vocês, só uma observação, né? Que ela leva em conta, gente, essa altura aqui, ó. Essa alturinha H aqui, tá? Então, em relação a essa altura H, existe uma fórmula específica para a área do segmento circular. Não me lembro de ter visto questões do Enem que cobrem a área do segmento circular, tá, gente? Então, não vou entrar nesses detalhes aqui. Tem a fórmula e a demonstração na apostila de vocês, mas eu vejo poucos exercícios de vestibular que cobrem essa parte de segmento circular, e do Enem eu não me lembro de nenhum, tá? Mas eu acho importante vocês saberem o que é o segmento circular. O que é o segmento circular, gente? Lembra do setor circular que nós tínhamos aqui em laranja, em rosa? Vocês estão vendo o setor? Que é o nosso pedaço da pizza aqui. Beleza? Todo mundo enxergando aí o setor circular, cor de rosa? Gente, beleza? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um segmento de reta. O segmento de reta, gente, é reto, né? Vou fazer um segmento aqui, ó. Então, no caso, que seria o ponto C e o ponto D, né? Então, esse segmento aqui, gente, pensa, imagina que ele é reto, tá? Não ficou reto, mas imagina que é. Então, eu tracei aqui esse segmento de reta. E se eu excluir esse triângulo aqui, ó, esse triângulo COD, o que me sobra, essa areazinha aqui em azul, chama-se segmento circular. Deu para entender a ideia, gente? Deu para entender a ideia? Do Deu. Sim, sim. segmento, beleza? Então, para você achar a área disso, é a área do setor menos a área do triângulo. Isso aí do Enem. Tradicionalmente, uma pizza média de formato circular tem diâmetro de 30 centímetros e é dividida em 8 fatias iguais, 8 fatias de mesma área. Uma família, ao se reunir para o jantar, fará uma pizza de formato circular e pretende dividi-la em 10 fatias também iguais. Entretanto, que cada fatia da pizza média, quando dividir, tem o mesmo tamanho, mesma área de cada fatia da pizza média quando dividida em 8 fatias iguais. Qual o valor mais próximo do raio com que deve ser feita a pizza em centímetros para que eles consigam dividi-la da forma pretendida? Use 2,2 como aproximação para raiz quadrada de 5. E aí, gente? Do que se trata? Esse exercício aí. Do que a gente está falando aqui? Setor circular? Setor circular, exatamente. A gente tem uma pizza que tem pedaços, né? E exatamente o exemplo que eu dei, né, de pedaço da pizza. Mas, gente, a gente, por exemplo, se eu, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. A gente usa o pedaço da pizza, gente, porque ele é um exemplo mais visível, né? Mas se eu desenhar, por exemplo, corto uma laranja no meio e desenho ela, né, só o círculo dela, né, da laranja, e quero saber as áreas dos gomos dela também, é um exemplo de setor, né? Mas aqui ele deu bem o exemplo da pizza. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma pizza de tamanho convencional, beleza? Essa pizza ela tem diâmetro 30 centímetros. Bom, essa pizza é dividida em 8 fatias de mesma área, beleza? Só que o que vai acontecer? Uma família, ela vai se reunir para fazer uma pizza, e esse formato vai ser circular também, só que ela vai dividir em 10 fatias. Só que notem, gente, que uma coisa vai mudar aqui
dessa família. Pergunto para você, gente, a pizza que essa família vai fazer, ela vai ter a mesma área da pizza média, ou ela vai ser maior ou ela vai ser menor? O que vocês entenderam desse exercício? Então, eu acho que tem que ser maior, porque a referência aí é aos pedaços da pizza convencional e não ao tamanho total da pizza convencional, eu acho. Exatamente, exatamente, gente. Olha, eles querem que a fatia tenha a mesma área de cada fatia da pizza média. Só que não vão ser 8 fatias, vão ser 10 agora. Então, se a área de cada fatia vai ser a mesma, só que vão ser mais fatias, então essa pizza vai ser maior, tá bom? Então a gente já descobrir que vai ser uma pizza maior. Bom, vamos lá então. Quanto vale a área de um pedaço de pizza média? Como é que a gente vai calcular a área de um pedaço, gente? Vamos lá. O diâmetro da pizza média é quanto? Ó, o 30. diâmetro dela é 30 centímetros. Beleza? A gente vai Quantos usar pedaços? 2PR para calcular a área? Não ouvi, desculpa. A gente vai usar 2PR para calcular a área? Cuidado. 2πr é comprimento da circunferência. Sim, sim. Beleza? No caso, aí vai ficar. A gente vai usar 15 em vez de 30. Isso. Mas tem uma observação, cara. Ó, aqui a gente está falando de área. Vou destacar aqui, ó. Mesma área. Se a gente está falando de área, o que a gente vai utilizar? A 2PR ao quadrado? Πr ao quadrado. Lembra sempre, gente, a área, ela é πr ao quadrado, tá? Uma coisa, gente, que dá para vocês memorizarem é, só vai ter 2 na fórmula. Sempre, se você for calcular comprimento ou área, ou o 2 vai estar aqui no expoente do R, ou ele vai estar na frente. Só vai ter um número 2 na fórmula, tá bom? Então, ou é 2πr se for comprimento, ou é πr ao quadrado se for área. Nesse caso, gente, é a área. Então, a área é πr ao quadrado. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Tranquilo? Então é o seguinte, vamos avançar aqui, ó. Como que a gente calcula a área de uma fatia? Seguindo seu raciocínio, pode continuar. A gente usa PR ao quadrado? Πr ao quadrado e faz o quê para achar o valor de um pedaço só? A gente usa aquela fórmula lá do setor circular, não é? Então, a gente pode usar ela, mas tem uma forma mais intuitiva. Veja bem, gente. Não são 8 pedaços iguais? Sim. Então, se são 8 pedaços iguais, gente, a gente pode pegar a área dela e dividir por 8. Vocês podem falar assim, ah, Matheus, mas isso aqui não é um setor circular? É, gente. Só que assim, o exercício nos forneceu o valor do ângulo de cada pedaço? Ele nos forneceu o valor do ângulo? Não. A gente sabe, gente, que se dividir uma volta completa em 8 partes iguais, cada parte vai ter 45 graus. Mas aí, gente, é uma dica que eu dou para vocês. Por isso que eu falo que a fórmula, por si só, você tem que tomar cuidado com a fórmula. Porque você pode, sim, transformar o alfa em 45 graus, e aí depois você descobre cada ângulo 45 graus, joga na fórmula e tal, mas sai mais direto você fazer isso aqui, ó. Isso aqui já é a fórmula que você queria, é o resultado final da fórmula. Então,
você faria 45 graus dividido por 360 graus, que vai dar 1/8. Então, ao invés de você trabalhar com ângulo, nem pensa em ângulo, assim, né? Vai direto, dividindo pelo tamanho, pelo número de pedaços que tem, porque são 8 pedaços iguais. Importante destacar isso aqui, gente, são iguais, tá? Então, como são 8 pedaços iguais, você pega a área total e divide por 8, só isso. Beleza? Porque o exercício não nos forneceu o ângulo. E para nós, gente, não é interessante ficar trabalhando com ângulo agora. É uma informação a mais que a gente vai utilizar para chegar exatamente nessa fórmula aqui. Tá bom? Beleza, gente? Deu para entender, gente? Beleza. Isso que eu falei? Deu sim. Então, não se preocupe com fórmula. Não se preocupe com fórmula. Sai mais direto você já dividir por 8 aqui de uma vez. Tá? E aí eu faço uma pergunta, gente. 15 ao quadrado é 225, dividido por 8. Pergunta que eu faço. Por que 15? Por que eu utilizei 15 aqui? É o raio. É o raio, exatamente. Se o diâmetro é 30, o raio é 15. Esta é a área de um pedaço da pizza a ser feita. Só que essa pizza vai ter 10 pedaços. Então, quanto que vale a área total dessa pizza? A área total vale 225. Ó, um cuidado aqui, gente, é que 225π, né, seria se a gente tivesse 8 pedaços. Mas olha só, ela vai Dois ter... pedaços. Não ouvi, desculpa. No caso que eu falei, a de 8 pedaços, mas então a de 10 pedaços seria. Eu já não sei. Não, pode falar, a ideia é essa mesmo. Uhum. Não, porque, tipo assim, o que eu tava pensando era, tipo, só trocar o 8 por 10, só que eu acho que não vai funcionar assim. Porque o raio vai mudar, não vai? Então, o raio vai mudar, mas o que a gente está encontrando aqui é a área. Ora, essa aqui é a área de um dos 10 pedaços. Essa área aqui, ó, que nós encontramos, vai ser a área de um dos 10 pedaços. Então, para a gente achar a área total, a gente pega esse valor e faz o que agora? Multiplica por 10? Multiplica por 10. Exatamente. Beleza? Aqui, gente. Multiplicamos por 10. Beleza? Deu para pegar, gente, a multiplicação aqui por 10? Deu para entender? Você está multiplicando por 10, é porque, tipo, esse 225 por 8 é o valor de cada pedaço da pizza. E o pedaço da pizza não vai mudar, né? A área do pedaço da pizza não vai mudar, correto? Exatamente. A área do pedaço da pizza não vai mudar, só que o número de pedaços vai mudar. Beleza? Isso aqui. Beleza, gente? Então, essa pizza, como é que eu posso explicar para vocês? Ela vai ter um diâmetro maior. Cada fatia, gente, cada fatia da pizza que a família vai fazer vai ser uma fatia mais fininha e mais comprida, vamos dizer assim. Então, vou fazer aqui um desenho, gente, vocês, por favor, não reparem não, tá? Não vai ficar nada proporcional, mas só para vocês entenderem. Então, a pizza média original, vamos supor que o pedaço dela, vou colocar aqui de caneta. A pizza original, vamos supor que o pedaço dela fosse tipo isso aqui, ó. Deu para ver que isso aqui é um pedaço de pizza, gente? Olha a bordinha aqui, ó. Beleza? Deu para enxergar, gente, esse desenho aí? Acho que tá cortado na borda Tá ali. cortado, né? É que o lado esquerdo aqui, ele corta, cara. Ó. Vou apagar aqui. Tá. Então, a pizza original, gente, vamos supor que o pedaço dela fosse isso aqui assim, ó. Não, agora ficou muito esquisito. Ó. Esse aqui é o pedaço da pizza original. Beleza? Deu para ver aí, gente, o desenho? Deu. A pizza que a família vai fazer, ela vai ficar com a mesma área, só que ela vai ter um diâmetro maior. Então, o pedaço vai ser tipo isso aqui, assim, ó. Tô exagerando bem, tá, gente?
ele vai ser um pouquinho mais fino, só que ele vai ser mais comprido, assim. A diferença vai ser essa. Deu para entender, gente, o que vai acontecer agora? Deu para Deu. entender, gente? Só que essas duas áreas aqui, ó, tanto da pizza original, do pedaço da pizza original, como do pedaço da nova pizza, essas duas áreas são as mesmas, tá? Beleza? Bom, continuando então, gente. O que eu fiz aqui? Por que ficou um 5 aqui em cima e um 4 aqui embaixo? O que aconteceu? Dividiu por 2 Você de dividiu 10. por 2? Exatamente, dividiu o 10 e 8 por 2. Tá. Isso, gente, vai ser igual à área da nova pizza. Então, a área da nova pizza vai ser πr ao quadrado, né? Ela é um círculo completo. Isso aqui é πr ao quadrado. O que eu fiz aqui agora, gente? Por que eu falei que r ao quadrado é igual a isso aqui? Você cortou os pi. Ó, aqui é tchan, aqui é tchan, ó. Como diria aquele vídeo lá. Beleza? Aqui é tchan, aqui é tchan. Então, cortamos os dois pis. Ficamos, gente, exatamente com o que nós tínhamos anteriormente. Só que agora a gente cancelou o pi, ó. 5 vezes 225 sobre 4 é igual a r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 5 vezes 225 sobre 4. Só que nós aqui, gente, notem que nós encontramos o valor de raio ao quadrado. O que a gente vai fazer para encontrar o valor do raio só? Tirar a raiz. Exatamente. Extraímos a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de raio ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5 vezes 225 sobre 4. Beleza? Raiz quadrada de raio ao quadrado é R, né? Ó. Raiz quadrada do raio ao quadrado. Raiz quadrada de uma coisa que está sendo elevada ao quadrado é essa própria coisa, né? Com valor positivo, né? Mas como o raio ele é positivo, então, beleza, isso mesmo. Tá bom? Vai ser igual a raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 225 sobre 4. Tudo bem, gente? Deu para pegar o que foi feito aqui, ó? Deixa eu... Esse passo aqui, ó, de laranja. Ah, tá. Peraí, vou apagar aqui. Deu para pegar aqui, gente, o que aconteceu nesse passo aqui, ó? Que eu tô marcando em roxo. Daqui para cá. Deu para entender o que aconteceu? Perguntem. O que eu fiz aqui, gente, foi simplesmente separar em duas raízes. Como a operação aqui é uma multiplicação, eu posso fazer isso, tá bom? Porque aqui é uma multiplicação. Então, como a gente está multiplicando aqui dentro, eu posso fazer raiz de 5 vezes raiz de 225 sobre 4. Tudo bem, gente? Deu para pegar, gente, aí? Deu para pegar. E se fosse uma subtração ou soma, não podia, né? Não poderia, exatamente. O que nós podemos fazer aqui, gente? Multiplicação e divisão, tá bom? Multiplicação e divisão. Soma e subtração a gente não pode fazer, tá bom? Então, como é uma multiplicação, se for multiplicação ou divisão, beleza. Se for soma e subtração, não poderia fazer isso. Beleza, Simone? Não, beleza, entendi. Obrigada. Beleza? Foi a Simone que falou, né? Foi eu. Beleza. Então, gente, aqui nós ficamos com raiz quadrada de 5. Olha aqui outra coisa. Fiz aqui, gente, o mesmo processo, ó. Eu peguei essa... Cadê? Vou colocar aqui nessa cor. Essa raiz quadrada de 225 sobre 4 não é uma divisão aqui? Então, foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Como isso aqui é uma divisão, uma fração é uma divisão, não é? Então, a gente pode transformar dessa forma aqui, ó. Raiz de 225 sobre raiz de 4. Tudo bem? Beleza? Beleza. E aí ficamos com raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 225, gente, é 15. Raiz quadrada de 4 é 2.
tá? Beleza? Tudo bem, gente? Deu para pegar aqui? Por que que chegamos em 15,2 aqui? Porque são as raízes quadradas aqui, tudo bem? Tudo bem. Então, gente, o que está acontecendo? O exercício nos falou. Eu não vou voltar tudo, gente, mas o exercício nos falou que raiz de 5 era igual a 2,2. O exercício nos falou para considerar isso, gente, ó. Lembra que eu falo, gente, se o exercício não mandar arredondar, você mantém. Mas o exercício falou para a gente considerar raiz de 5 igual a 2,2. Tudo bem? Cuidado, gente. Volto a falar, o exercício falou para a gente considerar isso, tá bom? Então, a gente vai simplesmente multiplicar 2,2 por 7,5. Por que 7,5, galera? Porque 15 dividido por 2 é 7,5. Beleza? Beleza, gente? Tranquilo? Tudo bem, gente? Estão ouvindo? Uhum. Beleza. Então, descobrimos que o raio vale 16,5. 2,2 vezes 7,5. 16,5. Tá bom? Gente, a gente já está encerrando por hoje, né? O nosso tempo já está quase acabando. Só que eu quero só dizer uma coisa para vocês. Nessa questão aqui em específico, eu. Opa. Nessa exercício aqui em específico, eu fiz uma pequena diferença. Por que essa questão aqui eu coloquei como adaptada? Porque o exercício original nos dava o tamanho do lado do quadrado. Só que eu vou chamar esse tamanho de R, tá? Não vou chamar de 8,5. Então, eu quero fazer essa questão com vocês, considerando que o lado do quadrado não vale 8,5 especificamente. Vale o valor R, o valor X, o valor D, L, que letra que você quiser chamar, o valor qualquer, tá bom? Então, brincando de construir circunferências e quadrados, Antônio construiu uma figura semelhante à que está representada abaixo, no caso aqui do lado esquerdo, né? A área pintada dessa figura corresponde a quantos por cento da área total do quadrado? E aí, gente? A área que ele quer encontrar é essa área sombreada aqui, ó, essa área aqui que está em escuro, em preto. E aí? Como é que a gente faz para encontrar essa área aqui? Notem que nós temos aqui um quadrado. Beleza? Gente, não reparem as linhas tortas, não, tá? E além de um quadrado, gente, qual outra figura que nós temos aqui que nós conhecemos? Um setor? O setor circular, exatamente aqui, ó. Bom, gente, o que que nós vamos fazer para achar essa área sombreada, então? Olha o setor aqui, ó. O que que nós vamos fazer, gente, para achar essa área preta, então? O que que vocês sugerem? Eu acho que tem que tirar a área do setor, calcular a área do setor e a área do quadrado e subtrair. Exatamente. Vai ser exatamente isso, galera. Vai ser a área do quadrado menos a área do setor circular. Beleza? Se o lado do quadrado é R, quanto vale a área dele? Desconsidera isso aqui de baixo, tá, gente? Isso aqui apareceu sem dever. Se a área do quadrado vale R, se o lado do quadrado vale R, a sua área vale. Ó, o R lado dele eu quadrado. chamei R, então vale R ao quadrado. Beleza. E a área do setor circular, como é que a gente calcula? Qual que é o ângulo desse setor circular aqui, gente? Olha o ângulo aqui, ó. Qual que é o ângulo?
90. 90 graus. Então, a gente simplesmente vai fazer a área do setor de 90 graus, ó. 90 graus vezes πr ao quadrado sobre 360 graus. Essa fórmula aqui, gente, é a fórmula da área considerando ângulo em graus, beleza? O que vai nos dar πr ao quadrado sobre 4. Aqui, gente, eu deixei para vocês, tá no material que eu mandei para vocês, se eu considerar o ângulo em radianos, 90 graus, gente, é π sobre 2 radianos, tá bom? 90 graus é π sobre 2 radianos. Eu utilizei, gente, a fórmula aqui da área em radianos, e o que eu queria destacar para vocês é que os valores vão sair os mesmos, tá? Não tem como ser diferente, gente. Não interessa se você está trabalhando em graus ou radianos. A área do setor circular vai ter que ser a mesma, porque o setor é o mesmo. Então, 90 graus e π sobre 2 radianos é a mesma coisa. Então, a área vai ser a mesma aqui, ó. Π r ao quadrado sobre 4, tá bom? Que, de fato, gente, é intuitivo, porque um setor circular de 90 graus é um quarto de um círculo. Então, se ele é um quarto de um círculo, a área vai ser πr ao quadrado sobre 4 mesmo. Beleza? Não teria como ser diferente, tá bom? Então, eu só deixei aqui para vocês virem isso, que tanto faz trabalhar em graus ou em radianos, né? A área do setor vai ser a mesma. E aí, gente, basicamente vai ser a ideia que foi colocada aqui para vocês, né? Subtrair uma coisa da outra. A gente vai chegar na área sombreada nesse valor aí, r ao quadrado vezes 4 menos π dividido por 4. Só a continha agora, gente. Então, o percentual da área sombreada em relação ao quadrado é a área sombreada, tá aqui, ó. Vou colocar aqui em... Ó, o quadrado, a área do quadrado é r ao quadrado, né? E a área sombreada é essa área aqui em roxo, que nós descobrimos ali em cima o valor dela. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, gente, é uma porcentagem, né? A área sombreada é dividido pela área total vezes 100, né? Aí a gente vai fazendo continha, 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 chegamos em 21,5%, tá bom? E agora acho que a gente já encerra por hoje, tá bom? Gente, recadinhos aqui para vocês.